relembrando as verdades ouvidas. Está escrito em Hebreus capítulo 2, verso 1. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Hebreus capítulo 2, primeira parte, por William Marion Branham. Possa Deus dirigir esta casa, neste tabernáculo nesta manhã. Eu oro para que o Espírito Santo grave isto profundamente em nossos corações. Importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Que tipo de pessoas devemos ser quando vemos o grande Jeová descer e fazer as coisas que ele faz e vê-las comparadas, escrituras por escrituras, que elas são a verdade? E estamos assentados às vezes como um parasita em um toco, e tão indiferentes. Devemos estar ocupados a cada minuto, tentando levar pessoas a Cristo. Devemos ser rochas vivas. Como eu citei aqui, Rebeca, coloca a escritura lá da irmã, fazendo um favor. A escritura que eu queria. Malaquias 2. Essa é a escritura que eu queria aqui. Abra só abrir Malaquias 2 um pouquinho. Nós vamos caminhar dentro disso aqui. Mas já está bom, não está, irmãos? Você está sendo abençoada? Abençoado? Malaquias capítulo 2. Na tradução, deixa eu ver a tradução aqui, ó. Está aqui, 2:7. O que está escrito aí? Porque os lábios do sacerdote devem o quê? Devem guardar o conhecimento. E da sua boca deve o quê? Deve os homens buscar o quê? A lei. Porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Lê de novo aí, lê assim, ó. O que ele está dizendo? Porque os lábios do sacerdote deve ter o que nos lábios do sacerdote? Deve guardar o conhecimento. E da sua boca deve quem? Deve os homens buscar o quê? A lei. Por quê? Porque ele é o quê? O mensageiro de quem? Do Senhor dos Exércitos. Você tem um homem que é o mensageiro do Senhor dos Exércitos e que da boca dele tem uma palavra, tem uma lei, tem uma mensagem. Então, continue com desobediência. Continue dando ouvido para esse espírito dos últimos dias, que nós vamos ver aqui, que é o espírito da desobediência, que está operando aí. Olha isso aqui. Eu quero falar um pouquinho sobre isso aqui. Um pouquinho. Abre a sua Bíblia em Efésios capítulo 2.
Efésios capítulo 2. Agora você tem que aprender a obediência. Aí eu fico pensando, como você vai aprender essa obediência? Então vai vir, vem castigo, vem provas, sabe? Vem enfermidades, vem dores. Mas também vem os conselhos, vem as orientações. Efésios capítulo 2, eu citei, não citei? Efésios capítulo 2, deixa eu ver se era aqui que eu quero. Efésios capítulo 2, verso 1, está escrito assim, ó. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e em pecado. Nós estávamos lá, Paulo disse, vocês estavam todos mortos. Nós estávamos mesmo, não estávamos, irmãos? Mas nós recebemos um parente redentor, né? E através do seu Espírito, através do seu sangue derramado, o que ele fez com nós? Ele nos vivificou. Amém, irmãos? Ele nos vivificou, estando nós mortos em ofensas e em pecados, em que noutro tempo, como que nós andávamos? Noutro tempo, nós andávamos segundo o curso desse mundo. Segundo quem? O príncipe das potestades do ar. Do Espírito, o quê? Que agora opera em quem? Nos filhos da desobediência. Se tem filhos da desobediência, filhos da desobediência. Filhos da desobediência. Abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 3. Verso 1. Eu estou tomando a palavra de Paulo, estou tomando as Escrituras porque Jesus disse, né, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Você viu quem que é a boca de Deus? Você escutou bem, né? Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai o quê? As coisas que são de cima. Nós vimos tanto isso, não vimos, irmãos? Onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Porque já estáis mortos, a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestarei com Ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, está vendo? A fornicação, a impureza, a afeição desordenada, né? Nós vimos isso, não vimos? Afeição é apetite, né? Nós vimos, né? O apetite desordenado, nós falamos sobre isso, né? Esse apetite desordenado, as coisas desse mundo. Você pode gostar de fazer qualquer coisa que você gostar, mas se está desordenado, cuidado que tem um espírito ali. Porque aqui tem que estar ordenado. Então, olha só, o que mais diz aqui? A vil concupiscência, a avareza, que é idolatria. Pelas quais coisas vem o quê, irmãos? A ira de Deus sobre quem? Os filhos da desobediência. Agora vamos falar um pouquinho sobre... Vamos citar um pouquinho o profeta. Citamos as Escrituras, não citamos? Vamos citar o profeta um pouco. Na mensagem, o Deus dessa era maligna, ele cita assim, ó, no parágrafo 62. O espírito do erro é o diabo. Escuta isso aqui. Que ele está conectando a esse espírito dos últimos dias. O diabo está agora operando nos filhos da desobediência. Desobedientes a quê? Aí ele fala, tá, mas desobedientes a quê? A que os filhos desses dias são desobedientes? Como Eva foi no princípio.
a verdadeira palavra de Deus. Isso é correto. Agora, se você deseja chegar naquilo, vamos ler isso em Efésios 2 daqui a pouco, porque parece bom. Eu pararei daqui a pouco, se você não está com muita pressa, e lerei parte disso. Efésios 2, 1 a 2. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e em pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Filhos da desobediência. Então, tem um espírito operando nos filhos da desobediência. Assim como nós temos o espírito da obediência operando em nós a nossa salvação. Fazendo com que nós tenhamos controle. Nós estamos em carne. Temos sono, temos canseira, temos desejo. Quantos lembram que o profeta disse para nós entendermos que Jesus poderia casar-se? Tinha um direito. O que ele fez com o direito? Por causa do quê? Tinha algo? Tinha algo ali. Ele disse, o profeta diz, uma das palavras mais, ele disse, ele usa a palavra assim, uma das palavras, não é somente bonita, né? Bonita assim, né? Diz mais grande, uma das palavras mais grandes é quando Jesus disse, eu me santifico por amor a vós. Quem quer viver uma vida de santificação por amor ao outro? Quem quer? Nesses dias. De sacrifício. Agora, igreja, irmãos, preste bem atenção. O pastor está falando aqui sobre obediência, mas um pouquinho mais fundo do que às vezes nós pensamos. Por exemplo, eu estava vendo a palavra obediência um pouquinho, eu gostei disso aqui. Obediência. Estava estudando um pouquinho. Estava vendo assim, não precisa pular, irmã. Só escuta aqui, ó. Obediência. Sabe, quando começa a meditar sobre obediência, que ela vem através do Espírito Santo. Ó, submissão à autoridade. Certo? Vocês compreenderam? Tá. O que é obediência? Submissão. Ser submisso à autoridade. Fazer o que é ordenado que seja feito. Cumprir com aquilo que é exigido. Que é um dever, cumprir. Ou abster-se de algo, do que é proibido. Então, obediência é ser submisso à autoridade. Então, Deus tem autoridade. Você é obediente? É submisso à autoridade? Fazer o que é ordenado. É como aquela palavra iniquidade. Quantos lembram da palavra iniquidade? Iniquidade é o quê? Ixi, vamos lá. Os irmãos podiam falar mais alto aí, que tem a voz mais grossa. O que é iniquidade? Só fica assim, né? Iniquidade é você saber fazer o correto e faz errado. Fala. Fala aí, irmão Juninho. Vamos, estuda, irmão Juninho. O que é iniquidade, irmão Juninho? Fala. O que é iniquidade? É fazer... Eu sei o que é, você também sabe, mas iniquidade é saber fazer o certo e faz o quê? Errado. É só isso? Só isso? Saber fazer o certo
e não fazer o certo é iniquidade. Eu não faço nada, eu não faço errado, eu cumpro todos os meus deveres, mas e o que é certo, você faz? Você não faz o errado. Mas e o que é certo, você faz? Presta atenção, o que é certo? Qual que é o dever? Qual que é o mandamento? Eu estou falando da palavra de Deus, vocês estão entendendo? Eu estou falando da rede do evangelho desses dias. Eu estou falando da mensagem desses dias. É isso que eu estou me referindo. Nós não somos trabalhadores da 1/10 hora? Nós não fomos contratados? Fomos ou não fomos? Eu fui contratado para trabalhar, não fui? Agora você fala assim, se me contrata para fazer tal coisa, eu faço certinho. Não é assim que os homens fazem aí fora? Não, se me falar, eu faço certinho. Nem que eu perca, né? Assim, às vezes, não, nem que eu saia perdendo, mas eu vou honrar o quê? Eu não tenho, né? Eu estou só fazendo assim. Né? Mas eu vou honrar aqui, ó. Vou fazer. E concernente às coisas de Deus, cadê os bigodes? Nem que eu perca. Tem que sacrificar, mas eu vou obedecer a palavra. Eu fui contratado. Nós não fomos contratados para trabalhar? Eu fui contratado para trabalhar. Nós não somos trabalhadores da 1/10 hora. Trabalhadores, quem nos contratou? Ele nos contratou? Ele não contratou. Nós somos contratados por eles para trabalhar. Aonde nós estávamos? Essa mensagem é tão grande. Aonde nós estávamos? A Bíblia diz que nós estávamos vadios, não era assim? Nós estávamos pelas praças aí? Como um gentil aí? Não estava, irmãos? Nós éramos gentios, estava aí, um estava aqui, outro estava ali, você estava ali. De repente, né, o Senhor, né, o dono da seara foi lá e te chamou, viu? Vem aqui. Você quer trabalhar no meu reino? Você ouviu? Sim, eu quero. Você aceitou. Tá, mas quanto que eu vou ganhar? Ele disse, eu vou pagar o mesmo salário que eu paguei para todos que trabalharam aqui. Vida eterna. E ele fala, eu vou te dar para você 100 vezes mais. Quem que já ouviu isso? O que nós vamos ganhar por te ter... Foi Pedro, acho que foi, não foi, irmão Leonardo? Não foi Pedro que disse, tá, Senhor, mas o que nós vamos ganhar porque nós deixamos isso e deixamos aquilo? Olha lá essa escritura. O que nós vamos ganhar? O que ele respondeu? Acha aí na Bíblia. Aí. Mas o culto está bom, não está, irmãos? Aleluia, obediência. Vamos entrar aqui. Cadê a escritura? 100 vezes mais. Vamos lá. Mas demora tanto assim para achar aí, Rebeca? Coloca para mim aqui, então. Escreve ali. Vamos lá. Quem que achou a escritura aí? É difícil. Eu vou ter que achar aqui, olha lá. Ó, vamos lá. Ó. Vamos mais um pouquinho assim, minha irmã, só para você ver o que está na conversa aí. Pedro, mais um pouquinho acima. Eu gosto de pegar assim, o contexto um pouquinho acima. Vai lá, irmã, no 27. Os discípulos se admiraram destas suas palavras, mas Jesus, tornando a falar, disse-lhe, filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas. Irmãos, às vezes nós pensamos, é isso, quão difícil é para aqueles que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E eles se admiravam, ainda mais dizendo entre si, então quem poderá, pois, se salvar-se? Onde que fala lá? E Jesus, porém, olhando para eles, disse, para os homens é impossível, mas não para Deus. Porque para Deus todas as coisas são possíveis. E Pedro começou a dizer-lhe, eis que nós tudo deixamos, tudo.
Deixei pai, deixei mãe, deixei tudo, deixei amizade no mundo, deixei meus colegas, deixei... Olha quantas coisas você deixou. Para pensar. Já parou ou não? Para. Ah, pastor, mas já deixei isso, deixei aquilo, deixei calça, deixei brinco, deixei batom, deixei... Só a base que eu não deixei ainda, mas eu vou deixar. Deixei sapato de salto alto, deixei... As coisas que eu não deixei ainda, mas eu vou deixar. Mas deixei tudo para te seguir. Algumas coisas que... Deixei tudo, Senhor, deixei tudo. Tudo que eu gostava, deixei tudo. Imagine, só deixei tudo, Senhor, eu deixei tudo. Jesus respondendo disse, em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, parente, né? Tia, tio, festinha, né? Os parentes nem vêm na minha casa, meus tios não vêm, minha prima, meus primos, deixei tudo. Aí Jesus disse, em verdade vos digo que ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filho, campos. O que é campos? O que é campos? Terra. Você tem que deixar campo, tem que deixar tudo, até campo. Assim, às vezes tem irmãos aqui que gostam bastante de campo, né, Abelardo, né? Eles têm que deixar tudo. Por amor de quem? Do Evangelho. Porque você tem um compromisso, você tem isso, você tem aquilo, você tem aquilo. Deixei tudo. Relembrando as verdades ouvidas.